Olá, alunos do 8º ano. Então, para os alunos da escola Ari Jorge, né? Nós temos aqui o blog da nossa escola. É só clicar no link da AP. Vamos lá para o link. Vamos fazer a AP de língua portuguesa. Assim como presencial, só aguardar. Vamos lá? Língua portuguesa, aqui tem o gabarito. Dicas de cuidado para os pets no inverno. Então, aqui nós temos, né, esse texto. É um texto jornalístico. Temos a questão 1 e 2. A questão 1, o termo grifado responsável por dar a ideia de contraste está em, tá? Ideia de contraste. O que é um contraste? Olha só. A luz trouxe um contraste aos meus olhos. É um exemplo. E aí você vai ler o texto, né? Olha lá. Dicas de cuidado para os pets no inverno e vai ler as alternativas. A. No caso de cães muito idosos ou que ficam ao relento, aproveite a proteção natural do animal e evite tosas muito baixas. Olha só. B. Com a transmissão de virose, nos cães é mais rápida que nos gatos. Eles são os primeiros a chegarem nas clínicas. C. Opte por tecidos leves e modelos confortáveis. Mas se o cão se sentir incomodado, melhor não usar. D. Se perceber alguma mudança como apatia e falta de apetite, leve uma consulta veterinária. Olha só, o termo grifado responsável por dar a ideia de contraste está em... Olha só, e aí? Cães idosos ficam ao relento, eles têm essa proteção natural? Como a transmissão de viroses é mais rápida que nos gatos, eles são os primeiros a pegarem? Opte por tecidos leves e modelos confortáveis, mas se o cão se sentir incomodado, melhor não usar. Eu tenho aí, ó, ele fala para optar, mas... Será que eu tenho contraste em como, mas ou se? Estou confusa, mas nem tanto. Fica a dica. Questão 2. Uma das dicas para manter o seu pet saudável no inverno é... Olha só, vocês fizeram a leitura do texto, já fizemos uma aula online, mas olha só. Dicas para manter o pet saudável no inverno. Utilizar casaquinho e jaquetinha de lã? Será que o pet é um bebê? B. Aumentar a frequência de escovação do animal? C. Levar o bichinho para uma tosa muito baixa? Pensa, no inverno a tosa baixa? Não rola, né? D. Deixar os cães soltos ao relento no quintal? Será que é a melhor coisa para manter o pet saudável? Ai, tá fácil, né, gente? Sem ler o texto dá para fazer e responder e acertar. Depois temos coronavírus, com 2 casos confirmados, Brasil monitora 433 suspeitos. Gente, dia 2 de março, tá? Tinha aí apenas 2 casos no Brasil. Infelizmente, hoje a realidade é outra. São cerca de mais de 100 mil vidas que se foram por conta do Covid. Aí tá falando, até o momento, 162 casos foram descartados, e aí ele vai falar do Brasil, dos casos no Brasil, os 15 países, né, que na época estavam sendo monitorados pela OMS, o Ministério da Saúde, e a questão mundial, né, e os casos suspeitos naquela época. Questão: tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja. As vírgulas foram empregadas para quê, gente? Olha só, para que a vírgula é empregada? Para explicar um termo? Tá explicando alguma coisa? B. Enumerar palavras na frase? C. Separar elementos explicativos? Será que tá explicando? Marcar pausa na voz na leitura. Nós não estamos falando de como se lê, tá? Então, fica a dica. Vou dar um exemplo aí na questão 3. Fui à feira, comprei tomate, batata, cebolinha e pastel. Olha só. Quantas coisas eu comprei?
4 nesta frase que eu acabei de falar. Então, a vírgula serviu para quê nesse exemplo? Questão de número 4. No texto de 2 de março, para defender a tese de que não haviam elementos que indicassem a circulação do coronavírus no país, né? Identifica-se qual argumento? Qual argumento? Então, nós falamos no bimestre passado sobre os argumentos. Argumento é aquele que você defende, a sua tese. A. Casos suspeitos de coronavírus do país são monitorados pelo Ministério da Saúde? B. Até o momento, 162 casos suspeitos de coronavírus foram descartados? C. O Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene? Ou D. Os casos de coronavírus no país são importados? Que argumento foi utilizado lá no dia 2 de março, hein? Não agora, para defender de que não havia elementos da circulação do coronavírus no país? Gente, não é para comparar que esses argumentos foram inúteis, tá? Nós vimos que esses argumentos, né, lá no início de março, as mídias, as grandes mídias, elas diziam que nós não precisávamos nos preocupar, porque eram casos de fora, né? E que aqui no nosso país só tínhamos 2 casos e muitos descartados. Então, qual foi o principal argumento? Que eles nos tranquilizaram aí no início de março, quando nós estávamos ainda na escola? Fácil, extremamente fácil. Vamos lá? Leia o texto e responda as questões 5 e 6. Texto de Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Olha só, lindo texto. Vocês façam aí em casa a leitura desse texto. Questão de número 5. A personagem Raquel aceitou passear no cemitério. No entanto, passa a ficar receosa. Receosa. Eu fico receosa com certas pessoas. Essa modificação da personagem é comprovada em quando essa personagem Raquel fica receosa. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? É tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. C. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. D. A muada mais obediente, ela se deixa conduzir. Então, gente, na questão 5 aí, hein? Onde ela está receosa, ela está desconfiada. Será que é A, B, C ou D? Olha só, ela está desconfiada. Ela está desconfiada. É o mesmo que receosa. Questão 6. No texto há palavras que estabelecem uma relação de afirmação. Opa! Erros técnicos fazem parte. Vou virar meme na internet agora. Eba! No texto há palavras que estabelecem uma relação de afirmação. O termo grifado responsável por isso está presente em... Eu tenho a letra A, B, C e D. É imenso, hein? É tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente. Olha só, no texto há palavras que estabelecem relação de afirmação. É imenso, hein? Ela tá afirmando alguma coisa? B. Mas me lembrei deste lugar justamente porque eu não quero que você se arrisque. Ela tá afirmando? C. Não sei onde foi. Eu que li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. D. Prosseguiu ele. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. Gente, em qual dessas alternativas há uma afirmação? Eu afirmo que eu estou sendo muito boazinha com vocês, dando essas dicas. 7. Aquele texto que nós amamos, né? Um texto colorido, linguagem verbal, não verbal. Nós temos emojis, né? Figurinhas aí da internet, linguagem, sim ou não, sim ou não, sim ou não, não, sim, sim, não, sim, não.
temos balões coloridos, acabar o bullying, hashtag é da minha conta. Nunca é demais lembrar. Então, olha só, eu tenho um anúncio publicitário aqui, tá? Utiliza o fundo roxo, utiliza cores frias e também a cor quente amarelo e um vermelho num tom um pouco mais suave, quase laranja, né? Alaranjado. Não entendo muito de cor, hein? Finalidade textual, gente. Finalidade é o mesmo que para que serve. Vou dar aquele velho bom exemplo. Qual é a finalidade do fermento no bolo, na receita do bolo? Crescer a massa. Então, para que foi feito este texto? A. Para relatar ações de combate à discriminação. B. Ensinar como se comportar na internet. C. Resumir informações sobre discriminação. D. Listar as formas de superar o cyberbullying. Questão de número 7. E aí, gente? Questão de número 7. Tá listando? Tá resumindo? Tá ensinando? Está relatando? E aí? Tem muita coisa aí, né? Eles colocaram muitas informações de uma maneira diferente, mais concisa e da linguagem dos adolescentes, de pessoas que usam a internet, porque é o cyberbullying, né? Olha lá embaixo, isso é cyberbullying quando intimidação acontece através das redes sociais. Facinho, né? Relata, ensina, resume ou lista? Listar, eu tenho o texto injuntivo prescritivo, uma lista de alunos, uma lista de ingredientes. Relatar é quando eu explico. Ensinar, você já sabe o que é. E resumir? Questão 8. A hashtag é da minha conta permite deduzir o quê? A. Eu tenho a alternativa A, B, C e D na questão de número 8. Os casos de preconceito relacionados a você devem ser denunciados por um amigo? Só o que acontece com você? B. A pessoa que sofre com bullying precisa procurar ajuda para interromper a intimidação? C. O problema do bullying deve ser enfrentado quando você for humilhado por um colega? Só quando eu for humilhado? D. A denúncia de discriminação deve ser realizada independente da vontade da vítima. É da minha conta. E aí? Se é da minha conta, é só comigo? Ah, já dei a resposta praticamente, né? 8º ano. Bora lá? O cão e a sombra. Ai, que bonitinho. Lembramos a infância, uma fábula. Lembrando que as fábulas não são nada infantis, tá? Fábulas são aquelas histórias onde eu tenho personagens animais que são personificados, ou seja, eles têm características, sentimentos de humanos. Olha só, questão de número 9. O cachorro perdeu seu pedaço da carne, pois... Por que ele perdeu lá? O que aconteceu? Qual foi o motivo? Descuidado ao lutar com outro cão dentro do riacho? B. Ganancioso a desejar possuir 2 pedaços de carne? C. Tolo a enfrentar um adversário mais forte que ele? D. Ambicioso ao fazer o caminho de casa pelo riacho. E aí, gente, a questão 9. O que será que ele foi? Foi descuidado? Foi ganancioso? Foi tolo ou ambicioso? Olha só, vou até ler com vocês. Um cachorro com um pedaço de carne em sua boca caminhava para casa para comê-lo em paz. Durante o trajeto, precisou atravessar um riacho por uma ponte. Enquanto atravessava, olhou para baixo e viu sua própria sombra refletida na água. Achou imediatamente que era outro cachorro com um pedaço de carne, 2 vezes maior que o seu. Então decidiu que teria aquele pedaço de carne também. Ele pulou no riacho e ferozmente atacou seu próprio reflexo, o outro cachorro, para lhe tomar a carne. Claro, seu pedaço de carne caiu na boca e foi levado pelas águas. Caiu da boca, desculpe, e foi levado pelas águas e nunca mais visto. Cuidado para não perder a essência ao desejar o que é efêmero. Olha só, outra característica desse gênero, gente, é que sempre traz uma lição de moral no final. Ai, ai, ai. E aí, o cachorro, ele foi descuidado, ganancioso,
tolo ou ambicioso? Facinho, né? Questão de número 10. O trecho do texto que possui uma marca de afirmação pode ser reconhecido pelo termo em destaque em, claro, o seu pedaço de carne caiu da boca. B, viu sua própria sombra refletida na água? Aí a palavra própria. C, durante o trajeto precisou atravessar um riacho. Letra D, decidiu que teria aquele pedaço de carne também. Aí eu tenho as palavras em destaque. Claro, própria, durante e também. E aí, gente, qual que afirma algo na questão de número 10? Ah, claro que tá fácil esta questão, né? Tô dando muitas dicas. Ai, ai, ai. Claro que eu sou boazinha. Vamos lá, gente. Questão de número 11. Vamos rir, né? Não consigo cancelar meu plano de TV. Pessoal, gênero, carta de reivindicação. Professora, mas carta não se escreve mais. Escrevemos e-mails, tá? Quando eu quero reclamar. Dá uma olhadinha nos emojis aí. Ah, nada legais, né? Eu tenho um vermelho e tenho um roxo. Olha só. E aí, essa pessoa, né, tem um plano de TV há mais de 15 anos, a imagem tá ruim, eu liguei pra empresa, o atendimento não foi concluído, um erro de ligação foi passado para um atendente, para outro. Depois de tantas tentativas, a única coisa que eu quero é cancelar este plano. Quem nunca passou por isso? Coisas da vida adulta. Aí tem a resposta da empresa, olha só. Boa tarde, senhora Maria. Sua reclamação foi recebida e será encaminhada ao setor responsável para devidas providências. Entraremos em contato para esclarecimentos. Nos desculpamos em relação a qualquer desconforto e iremos fazer o possível para ajudá-la a resolver sua situação. Sem mais, a empresa. Questão de número 11. Na resposta da empresa, sua reclamação foi recebida. O uso da voz passiva tem a intenção do que, gente? De que? Olha só, estamos na questão de número 11. A intenção foi transmitir a ideia de que alguém da empresa resolverá este problema? Dar mais importância à consumidora do que o problema? Solucionar os transtornos da cliente com a TV a cabo? Minimizar o fato das sucessivas falhas da empresa? Olha só, quando ele falou, sua reclamação foi recebida. Ele informou que foi recebida. Ele está querendo transmitir. Ele está querendo dar importância para a consumidora, que é essencial. Solucionar, ele está falando que ele vai solucionar imediatamente. Ou ele está tentando minimizar? E aí, gente, sua reclamação foi recebida. Quando eu respondo para vocês, ok, recebido lá no e-mail das atividades, eu estou querendo falar o quê? O quê, gente? Seu e-mail foi recebido. E aí, o que eu tô querendo? Eu tô querendo transmitir a ideia de que eu vou corrigir? Eu tô querendo dar mais importância a você, aluno, essencial para nossas vidas? Ou eu estou querendo solucionar as dúvidas que você tem? Ou eu tô querendo minimizar os fatos? É só um exemplo, tá? Questão de número 12. Para 12 e 13, março, alta temporada de ciclones subtropicais no Atlântico Sul. Olha, super atual aí, né? Que aconteceu lá em Santa Catarina e repercutiu aí o mundo todo, tá? Então, leiam com atenção esse texto. E aí, prestem atenção, tá? É uma notícia feita por Bruno César Caputin. E aí, olha só, vamos lá? Assunto principal do texto. O assunto principal do texto é a chegada subtropical Curumi, classificação de tempestade no sul, ameaça de ciclones ao longo da costa sudeste brasileira ou formação de configurações atmosféricas no Atlântico Sul. Então, galerinha, A, B, C ou D? Será que foi da chegada? Será que ele classificou? Foi da ameaça ou foi a formação de configurações lá no Atlântico Sul? Super, hiper, mega fácil. Olha só,
A, B, C, D. Ele tá falando que chegou? Isso. Ele classificou? Ele tá falando da ameaça? Tá falando da formação? Tá falando do que, gente? Olha só. Vou voltar aqui, ó. Ó. Março é o mês para o desenvolvimento de ciclones subtropicais. Com eles podem provocar tempo severo nas regiões costeiras do Brasil. Os meteorologistas monitoram certos padrões atmosféricos que possam resultar nesse sistema ao longo da temporada. Olha só, gente, tá super, hiper, mega fácil. Tá falando dessas formações aí que podem trazer esses estragos, infelizmente, né? Questão 13. Um ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste, mas a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone. Por quê? E aí você vai achar lá no texto. Por que não foi nomeado, hein? Não foi nomeado porque o sistema híbrido não é classificado como tempestade? B, o calendário estava fechado para tempestade de verão? C, o ciclone se afastou do continente sem gerar danos à costa? D, a configuração atmosférica impossibilitou a formação do ciclone. Vocês têm que olhar lá no texto, onde está falando sobre a Marinha do Brasil. Vai localizar lá, ó. Vai voltar no texto. A lista da Marinha do Brasil, aí ó, você procura essa palavra e vê o que está antes e depois, leia com atenção, tá? O nome disso é inferência textual. Opinião. Quarta-feira, 21 de março de 2018, às 19h15, água em discussão. Ouro azul não é ouro de tolo? Gente, nosso país é abençoado, né? Uma das riquezas do Brasil é a água, é chamado de ouro azul. Então, tá falando aqui sobre a água, da questão da água disponível, enfim, a principal forma de compartilhamento de água, tarará, tarará. Vocês vão ler com atenção, porque na aula anterior, na aula do Google Meet, eu já fiz isso com vocês. Como principal meio de compartilhar água, o autor vai defender a tese. Gente, teses são os argumentos. Que há transferência virtual de água. Para isso, ele utiliza o argumento. Qual foi o argumento? Onde ele defendeu o que ele estava falando? Questão de número 14. As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica da região para a grande metrópole? O ser humano não é hábil em compartilhar? Olha, ele está falando da tese, tá? Em compartilhar quando se trata de um bem tão precioso, os ânimos se acirram. C, o consumo doméstico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é de aproximadamente 10% de água. D, a vegetação especialmente nativa tem enorme importância na transpiração e na diminuição do escoamento superficial das chuvas. E aí, gente, A, B, C ou D? Então, ó, como principal meio, em que meio ele usa para compartilhar a água? Ele tá falando aí no texto. Ele vai utilizar um argumento. Então, identifique na questão 14 qual é esse argumento, tá? Que são as verduras que levam lá do interior, lá do Rio de Janeiro, que levam água para a metrópole, o consumo doméstico, a vegetação, tá super, hiper, mega fácil. Só voltar no texto. 15. E em nações dependentes de importação para alimentação, em forte desvantagem na geopolítica, a palavra em destaque produz um sentido forte, hein, gente? Exemplo, eu gosto de café forte. Será que o sabor dele é intenso? É disponível? É menor do que o café normal? Ou é um café reforçado? E aí, ó, dei a dica. Forte intensifica, demonstra, diminui ou reforça. Prestem muita atenção nesta 15. Queridos, partiremos para a última questão. Salão do Automóvel de São Paulo é adiado para 2021. Evento aconteceria em novembro deste ano. Decisão foi tomada após desistência de mais de uma dúzia de marcas. Nova data para o próximo ano ainda não foi definida. Muitos eventos foram adiados por conta da pandemia. Questão 16. No texto, em decisão foi tomada, é a voz passiva falando, tá? A decisão foi tomada após desistência de mais de uma dúzia de marcas. Foi utilizada para quê? Para chamar a atenção dos leitores?
Será que foi para chamar a atenção dos leitores? Para deixar de mencionar quem foi esse responsável pela decisão? Olha só, decisão foi tomada. Por quem será que foi, hein? Não sabemos. Minimizar o fato de não haver? Foi para minimizar o evento por desistência dos participantes? Ou foi para convencer as pessoas de que foi uma decisão das marcas automotivas? E aí, gente, A, B, C ou D? Queridos, essas foram as dicas para a AP, tá? Super, hiper, mega fácil. Eu dei de bandeja para vocês. Fiquem atentos agora no meu canal, ok?